Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Memória Alvinegra. Aqui o Botafogo sempre joga em casa e vocês não têm noção da saudade que eu tava de falar com vocês aqui, tá? Foi uma semana muito complicada, uma semana onde eu perdi peso, emagreci pra caramba, agora já tô começando a voltar ao normal. Com a mesma intensidade que o peso vai embora, ele volta, né? Ele podia voltar com um pouquinho mais de calma, mas ele vai com a mesma intensidade. Agora eu já estou me sentindo bem melhor. Vamos falar agora sobre Botafogo e Bahia. Bahia e Botafogo, jogo na Fonte Nova. Já peço para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo aqui também. Falem que o Memória Alvinegra não acabou. Teve algumas pessoas que foram embora do canal porque ficou sem conteúdo aqui, mas estou voltando depois de uma semana, quase duas, de muita complicação, muita dor, muito palavrão. Verdade seja dita. Então vamos começar aqui a falar sobre esse Botafogo e Bahia na volta do canal Memória Alvinegra, porque aqui o Botafogo sempre joga em casa e enquanto brilhar uma estrela no céu, o Botafogo será gigante. Saudade de estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. O Botafogo vai até a Arena Fonte Nova enfrentar o Bahia. Tô falando um pouco mais baixo, um pouco mais amaciado, né? Porque a voz ainda não voltou a ser aquela voz maravilhosa, se é que um dia foi, né? Mas o Botafogo vai até a Fonte Nova enfrentar o Bahia, jogo duro, jogo complicado, talvez seja, dessa fase de oitavas de final, no geral, o jogo mais complicado, tanto para um quanto para outro, tá? Lógico que a gente tem Flamengo e Palmeiras, mas de fato, assim, falando de equilíbrio, equipes que se equivalem, eu acho que Bahia e Botafogo hoje se equivalem um pouco mais, porque são times menos pragmáticos, times que gostam de jogar com a posse da bola, times que jogam, que gostam de propor o jogo, tá? Tô falando alguma besteira aqui, gente? Eu tô voltando agora, de repente eu tô falando alguma besteira aqui, comenta aqui embaixo se de repente é o jogo mais complicado, o jogo mais equilibrado, Palmeiras e Flamengo. Eu acho, na minha opinião, que é Botafogo e Bahia nessas oitavas de final da Copa do Brasil, tá? A Arena Fonte Nova, que já foi Arena Itaipava Fonte Nova, agora é Arena Esportes da Sorte Fonte Nova. É muito ruim esse negócio de naming rights, cara, porque é muito complicado. Mas enfim, Fonte Nova. Botafogo vai na Fonte Nova e a Fonte Nova não tem um gramado lá muito bom. O Rogério Ceni reclama sistematicamente do gramado, ele não tem a mínima paciência com o gramado da Arena Fonte Nova, tá? Ele não quer saber se tá machucando alguém da administração do Bahia ou da administração do estádio. Ele acha o estádio ruim e ele já externou isso publicamente, tá? Mesmo assim, é um time que consegue fazer o resultado lá, tá? Tem alguns problemas, fato, mas consegue fazer o resultado lá. O Bahia não se dá bem contra uma equipe que tenha mais atenção no gramado da Fonte Nova, tá? Mesmo jogando fora de casa, as equipes conseguem ainda trazer um problema para o Bahia. Eu acho que o Botafogo é esse time também, é um desses times que podem oferecer problemas ao Bahia, tá? Porque o Bahia, ele prima muito pelo toque de bola e pela estilingada no momento certo. O Botafogo, ele prima muito pelo toque de bola, mas é 1000 vezes mais cobrado, é 1000 vezes mais ativo na jogada de transição, principalmente com o Luiz Henrique. Já vou chegar aqui na parte das escalações, mas principalmente com o Luiz Henrique, principalmente quando o Luiz Henrique joga mais solto pela ponta. Eu não gosto quando o Luiz Henrique joga por dentro, mas quando ele joga solto pelas pontas, ele é uma força a se considerar na parte ofensiva do Botafogo, tá? Mas como eu disse, já vou chegar nas escalações, tá? A partida entre Botafogo e Bahia, pela partida de volta da Copa do Brasil, vai ser às 19 horas e vai ter transmissão do Premier e do Sport TV. Então você, torcedor do Botafogo, fica de olho, porque no Premier e no Sport TV esse jogo vai estar na sua telinha ali para você assistir e mandar aquela vibe positiva para o jogo do Botafogo. Pedir para você deixar o seu comentário. Um dos comentários que eu quero que você deixe aqui é: quanto vai ser o jogo? Tá confiante?
bota aqui o seu placar, porque aí a gente vai dar aquela zoada se você de repente errar o placar, né? De repente você fala que é 1-0, o Botafogo ganha de 4, né? E aí a gente vai dar aquela zoada em você, porque, pô, errou, aí, ó, né? Mas comenta aqui embaixo como é que tá a sua esperança, né? A sua motivação para o jogo de hoje e qual vai ser o placar do jogo. Comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no comentário de cada um de vocês, tá? Mas esse jogo vai passar no Sport TV, no Premiere, você vai poder assistir o jogo do Botafogo e passar a sua vibe positiva. O que eu acho da partida? Eu acho que o Botafogo precisa fazer o que não fez na partida de ida. No pós-jogo da partida de ida, eu falei que o resultado foi muito ruim, que o resultado foi péssimo. E péssimo porque o Botafogo jogou 7 minutos, fez o gol e depois abdicou de todo um primeiro tempo. Quando voltou a jogar no segundo, já era tarde. O Bahia já estava muito bem agrupadinho, tá? E o Botafogo não conseguiu o resultado. Eu até brinquei que o Bahia, em determinado momento do jogo, fez aquela coisa do War. Quem jogou o War aqui sabe. O Bahia foi começando a dominar alguns territórios no estádio Newton Santos. Conseguiu se proteger pelos flancos do campo e aí foi tomando o meio de campo quando tomou o controle do jogo. E ali eu até brinquei falando que o Bahia, no primeiro tempo, cumpriu um dos objetivos do War. América do Sul, Oceania e mais um continente à sua escolha. Né? Foi isso que o Bahia fez. O Botafogo não pode deixar o Bahia fazer isso de novo. Tem que jogar contra o Bahia durante 90 minutos. Fica a dica. Time do Botafogo. O jogo tem 90 minutos. Não tem 7, não tem 10, não tem 15, não tem 30. O jogo tem 90. Então, vamos jogar os 90 minutos. Se a gente jogar os 90 minutos com a bola que a gente sabe jogar, o Bahia é uma força a se considerar, mas a gente vai passar muito bem por esse time do Bahia. Porque é um time que não é aquele... É pra gente respeitar. É pra gente respeitar. Mas não é pra gente ter medo do Bahia. Então, basta jogar o seu futebol, Botafogo. Tenho certeza que jogando o seu futebol, a gente vai conseguir esse resultado contra o tricolor da Boa Terra, que tem um cara que a gente precisa tomar cuidado. Lógico, Jean Lucas, Everton Ribeiro, mas o Everaldo, o próprio Ratão é um outro também pra gente tomar cuidado, mas tem um cara pra gente tomar cuidado, principalmente defensivamente. Caio Alexandre. Caio Alexandre é um jogador, não é um cão de guarda no meio de campo do Bahia, mas tem uma participação muito interessante. O Botafogo ofensivamente precisa fazer com que o Caio Alexandre se sinta sozinho, ou seja, no setor do Caio Alexandre, a gente precisa de pelo menos 2 jogadores que vão para a trocação, tá? Para a gente trazer uma dificuldade para o Caio Alexandre. Já ofensivamente, para o Bahia, o Caio Alexandre é um grande ativo, porque é o cara que consegue cadenciar o jogo quando a bola não está com os seus jogadores mais técnicos. É um cara que consegue fazer a transição da defesa para o ataque com muita qualidade, com a bola no pé, sem ficar se desfazendo da bola de qualquer jeito. A gente é torcedor do Botafogo, a gente conhece o Caio Alexandre. O Caio Alexandre veio daqui. Dito isso, não teremos Lei 2, tá? Mas a gente conhece bem o Caio Alexandre. É preciso fazer com que defensivamente o Caio Alexandre não se sinta à vontade quando o Botafogo tem a bola. E também é preciso fazer com que ele não tenha espaço para sair e fazer essa transição defesa-ataque que ele faz muito bem. Se a gente combater isso, a gente já tira ali pelo menos 30% do que o Bahia pode fazer. Os outros 70% fica ali dividido com o Everton Ribeiro, que eu já citei, com o Everaldo, com o Jean Lucas, que são jogadores muito importantes. Santiago Arias também é outro jogador do Bahia que a gente precisa ter cuidado, tá? Botafogo fazendo isso, tá tudo certo. O Arthur Jorge, ele ganha para a partida de hoje boas opções, tá? Ele ganha a opção do Savarino, que tinha sido poupado, né, no jogo anterior, e ele volta, e ele também ganha o adendo do Thiago Almada. Thiago Almada joga? Outro comentário que eu quero que você deixe aqui embaixo. Você escalaria o Thiago Almada? Minha opinião, vendo como o Arthur Jorge trabalha, eu acho que o Arthur Jorge não vai colocar o Thiago Almada no jogo hoje. Eu acho que ele vai muito conversar, mostrar ali na beira do campo para o Thiago Almada como o Botafogo joga e onde ele quer que o Thiago Almada
jogue, tá? Agora, já vou até deixar aqui a minha opinião. Você que gosta de fazer aquela fezinha nas casas de apostas, que não botam nem um centavo neste canal, enfim, né? Mas você que gosta de fazer aquela fezinha, não sei. Se você quiser ir na minha, vai na minha. Se o Thiago Almada jogar, ele deixa o dele. Eu acho que se o Thiago Almada jogar, ele deixa a marca dele logo na estreia, porque é um jogador muito interessante, muito esperto, sabe aproveitar os espaços que tem, chuta muito bem, então a chance dele deixar o dele, se ele entrar em campo, é muito grande. Então, se você gosta de fazer aquela fezinha, vai lá, vai na conta do pai aqui, e depois você manda metade do ganho para mim. Bom, gente, mas o Arthur Jorge ganhou essas duas opções, tanto o Thiago Almada quanto o Savarino. Tá? Além de ter ganho Thiago Almada e Savarino, o time ainda tem alguns desfalques, mas são desfalques ali, na minha opinião, programados. Tá? Tiquinho Soares não joga porque está sendo poupado para o jogo talvez do fim de semana, ou mais ainda para o mata-mata contra o Palmeiras, que começa a semana que vem aqui no estádio Newton Santos. Tá? O Matheus Martins também não pode jogar, porque não teve tempo de ser inscrito para disputar as oitavas de final da Copa do Brasil. Então, o Matheus Martins, que acabou de chegar no Botafogo, fez até a estreia dele contra o Atlético Goianiense, não vai jogar essas oitavas de final. Se o Botafogo passar para as quartas, ele está apto a jogar pela Copa do Brasil. Mas agora, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, o Matheus Martins não pode jogar. Outro também que é desfalque é o Marçal. Então o time do Botafogo, teoricamente, vai com o que a gente sabe que pode ter de melhor. Então, com essas opções de volta e com os desfalques que eu citei aqui, o Arthur Jorge deve ir a campo com John, o time que a gente conhece, normal, né? Deve vir a campo com John, Damian Soares na lateral direita, Barbosa e Bastos no miolo da zaga e na lateral esquerda, o Cuiabano. Jogando pelo meio de campo, Gregory, Marlon Freitas, talvez o Carlos Alberto numa ponta, Luiz Henrique na outra, Savarino por dentro e como companheiro de ataque dele, o Igor Jesus. Essa é a escalação que eu acho que o Botafogo pode ir a campo, pode ser a formação escolhida pelo Arthur Jorge. Falando do Carlos Alberto, eu estou trazendo o Carlos Alberto aqui jogando como ponta, jogando como ponta no meio de campo, mas não foi uma formação que eu gostei. Tá? O Carlos Alberto, como ele não é um marcador por ofício, ele teve muitos problemas na partida de ida contra o Bahia. Então, não sei, teria que encontrar uma segunda opção ao Carlos Alberto. O Botafogo ganha muito na saída em transição e de velocidade, mas quando o Carlos Alberto, e ele até consegue fazer isso, quando o Carlos Alberto tem que fazer o box-to-box, ele acaba perdendo um pouco o fôlego, e foi até por conta da perda desse fôlego e também por não ter esse cacuete de marcação que um especialista tem, que o Bahia conseguiu dominar ali os flancos do campo e depois o meio de campo, né, trazendo problemas para o Botafogo na partida de ida. Então, alguma coisa tem que ser feita para combater aquilo ali. Talvez segurar o Cuiabano um pouco mais. A melhor coisa seria a gente ter o Marçal para o jogo de hoje, sinceramente. Porque o Marçal fica um pouco mais e ele fica mais tranquilo para o Carlos Alberto partir para frente sem essa obrigação do box-to-box. Mas com o Cuiabano, talvez o Carlos Alberto tenha que fazer isso e isso me preocupa, porque isso pode acabar causando o desgaste do jogador. O Carlos Alberto, na partida de ida, ele foi substituído ao fim do primeiro tempo, porque ele não aguentava mais correr, fica um maluco de ponta a ponta do campo. Então, vamos ver qual vai ser a ideia do Arthur Jorge. Com certeza ele viu que isso foi um erro e ele vai tentar corrigir de alguma forma. Tomara que ele consiga. O Botafogo tem plenas condições de ganhar do Bahia, de se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. Espero que seja com menos emoção. E aí vamos ver qual vai ser o resultado ali por volta das 9 horas da noite. Porque possibilidade de pênalti existe. Então, tomara que não aconteça. Mas a possibilidade existe. Está na regra do jogo, está na possibilidade. Então, pode ser que aconteça. Tomara que não aconteça, sinceramente.
Gente, obrigado por vocês terem ficado aqui até o final. Espero que vocês tenham gostado desse pré-jogo. Espero que a minha voz tenha conseguido chegar até vocês. Estou perdendo o ar, gente, mas tá tudo certo. Ainda estou me recuperando, estou quase 100%. Mas obrigado pelo carinho de cada um de vocês no meu direct do Instagram, mandando mensagem, comentando, sempre mandando aquela força, aquela vibe positiva para que o Leozão se recuperasse logo. Obrigado pelo carinho de vocês. Vídeo feito, vídeo entregue, grande abraço para vocês. Valeu, fui!